A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 348º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura todo o livro de Tito. Mas antes, vamos compreender a mensagem do livro. Autor, Paulo. Tema, a sã doutrina e as boas obras. Data, cerca de 65 a 66 depois de Cristo. Considerações preliminares. Tito, como 1 e 2 Timóteo, é uma carta pessoal de Paulo a um dos seus auxiliares mais jovens. É chamada de epístola pastoral porque trata de assuntos relacionados com a ordem e o ministério na igreja. Tito, um gentil convertido, tornou-se íntimo companheiro de Paulo no ministério apostólico, embora não mencionado nominalmente em Atos, por ser talvez irmão de Lucas. O grande relacionamento entre Tito e o apóstolo Paulo vê-se, primeiro, nas 13 referências a Tito na epístola de Paulo. Segundo, no fato de ele ser um dos convertidos e fruto do ministério de Paulo. E cooperador de confiança. Terceiro, pela sua missão de representante de Paulo em pelo menos uma missão importante a Corinto, durante a terceira viagem missionária do apóstolo. E quarto, pelo seu trabalho como cooperador de Paulo em Creta. Paulo e Tito trabalharam juntos por um breve período na ilha de Creta, a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, no período entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Paulo deixou Tito em Creta cuidando da igreja ali, enquanto ele, Paulo, seguia adiante para a Macedônia. Algum tempo depois, Paulo escreveu esta carta a Tito, incumbindo-o de completar a tarefa em Creta, que os dois haviam começado juntos. É provável que Paulo tivesse mandado a carta pelas mãos de Zenas e Apolos, que passaram por Creta em viagem. Nesta carta, Paulo informa sobre seus planos para enviar Ártemas ou Tíquico para substituir Tito dentro em breve. E nesta ocasião, Tito devia encontrar-se com Paulo em Nicópolis, na Grécia, onde o apóstolo planejava passar o inverno. Sabendo que isso aconteceu, já na ocasião posterior, Paulo designara Tito para Dalmácia, no litoral oriental do mar Adriático, na ex-Iugoslávia, em cuja região ficava Nicópolis, na Grécia. Propósito: Paulo escreveu primeiramente para instruir Tito na sua tarefa de, primeiro, pôr em ordem o que ele, Paulo, deixara inacabado na igreja de Creta, inclusive a instituição de presbíteros nessas igrejas. Segundo, ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento da verdade e em santidade. Terceiro, silenciar falsos mestres. E quarto, vir até Paulo uma vez substituído por Ártemas ou Tíquico. Visão panorâmica. Nesta epístola, Paulo examina 4 assuntos principais. Primeiro, ensina Tito a respeito do caráter e das qualificações espirituais necessárias a todos os que são separados para o ministério na igreja. Os presbíteros devem ser homens piedosos de caráter cristão comprovado e bem-sucedidos na direção da sua família. Segundo, Paulo manda Tito ensinar a sã doutrina, repreender e silenciar falsos mestres. No decurso da carta, Paulo apresenta 2 breves resumos da sã doutrina. Terceiro, Paulo descreve para Tito o devido papel dos anciãos, das mulheres idosas, das mulheres jovens, dos homens jovens e dos servos. Quarto, finalmente, Paulo enfatiza que as boas obras e uma vida de retidão são o devido fruto da fé genuína. Características especiais. 3 características principais temos nesta epístola. Primeiro, 2 breves resumos da verdadeira natureza da salvação em Jesus Cristo. Segundo, a igreja e seu ministério devem estar edificados sobre firmes alicerces espirituais, teológicos e étnicos.
Terceiro, contém uma das duas listas do Novo Testamento, enumerando as qualificações necessárias à direção da igreja. A inspiração do dia. Instruções sobre o estabelecimento de presbíteros. Instruções a respeito dos falsos mestres. Instruções a respeito dos grupos de crentes na igreja. E exortação às boas obras. Em Tito, capítulo 1, destaco: verdade que é segundo a piedade. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Aqueles que dizem proclamar o evangelho verdadeiro devem estar dispostos a ver sua mensagem julgada à luz do seguinte fato: se ela produz ou não piedade na vida dos que aceitam. Nenhuma igreja ou denominação tem o direito de alegar que a sua mensagem ou doutrina é segundo a sã doutrina dos apóstolos e as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, se essa mensagem ou doutrina não leva os seus seguidores a uma vida de piedade. Estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Todos os ministérios pastorais devem ter como base a mensagem de Jesus Cristo, conforme pregada pelos apóstolos. Isso quer dizer, deve fundamentar-se no padrão apostólico dos versículos 5 a 9 e do capítulo 3 dos versículos 1 a 7. O ministério é autêntico somente à medida que conserva a palavra fiel de conformidade com o ensino do Novo Testamento. Bispo. Preste atenção na mensagem do versículo 7. As palavras presbítero, do grego presbúteros, e bispo, do grego episcopos, são equivalentes e se referem ao mesmo cargo eclesiástico. Presbítero indica a maturidade e dignidade espiritual necessárias ao cargo. Bispo se refere ao trabalho de supervisionar a igreja como administrador da casa de Deus. Ainda no versículo 7 destaca: convém que o bispo seja irrepreensível. Deus requer os mais altos padrões morais para os ministros da igreja. Deus sabe que, se os líderes não forem irrepreensíveis, a igreja se afastará da justiça por causa da falta de exemplo piedosos que sirvam como modelos de vida para o crente, rendendo firme a fiel palavra. Preste atenção na mensagem no versículo 9. O presbítero não somente deve estar à altura dos padrões morais e espirituais citados no capítulo 1 dos versículos 6 e 8, como também deve comprometer-se a reter firme o testemunho apostólico original a respeito da obra salvífica de Jesus Cristo, amá-la, conhecê-la e dar sua vida por ela. Isso é essencial por duas razões. Primeiro, deve saber ensinar, encorajar e exortar com a palavra de Deus, a fim de levar os corações e mentes do povo de Deus à sincera devoção a Cristo, a verdade e a justiça. Segundo, deve saber corrigir os que ensinam coisas contrárias às Escrituras, a fim de conduzi-los à verdade. Se recusarem a correção, deverá convencer os demais crentes da igreja quanto à falsidade desses ensinos contrários. Todas as coisas são puras. Preste atenção na mensagem no versículo 15. É provável que Paulo esteja falando a respeito da pureza ritual segundo as leis judaicas sobre alimentos. Alguns ensinadores estavam obcecados em fazer distinção entre comidas puras e impuras, e ensinavam que a devida observância dessas coisas era essencial à verdadeira justiça. Desconheciam o verdadeiro caráter moral, a pureza interior e a justiça exterior. Paulo ressalta que, se a pessoa moralmente pura, para ela a distinção entre comidas impuras e puras não tem importância moral. Paulo não está se referindo às coisas ou ações moralmente erradas, mas apenas à pureza cerimonial dos judeus.
confessam, mas negam-no. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Uma das maiores abominações aos olhos de Deus é professar a fé em Cristo e na esperança da vida eterna, e, ao mesmo tempo, viver em desobediência a Ele e a sua palavra. No capítulo 2, destaco: os velhos que sejam sóbrios. O significado nítido desse texto, agora no versículo 2, é que os homens mais idosos devem ser um exemplo para todos os crentes, para se apresentarem a Deus como sacrifício vivo, abstendo-se de vinhos embriagantes. Esta interpretação tem apoio nos fatos abaixo. Primeiro, sóbrios, do grego nefálios, é definido nos lexos do grego do Novo Testamento como sentido principal de abster-se de vinho. Vejam as definições que eu trago. A palavra originalmente refere-se à abstinência de álcool. Quem bebe vinho, não como vinho, sem vinho, livre de toda infusão de vinho, sem qualquer vinho, não misturado com vinho, literalmente estado de abstinência do vinho. Estas são algumas indicações da versão do grego do Novo Testamento. Segundo os escritores judaicos contemporâneos de Paulo e de Pedro, confirma o uso comum da definição principal narrado. Joséfo declara, com referência aos sacerdotes judaicos, que, em todos os aspectos, são puros e abstinentes, sendo-lhe proibido beber vinho enquanto usarem as vestes sacerdotais. Filo também declara que a alma regenerada se abstém continuamente e durante a totalidade da sua vida. Terceiro, à luz do que foi dito, não se pode, em boa consciência, supor que o apóstolo Paulo empregou essa palavra sem conhecer seu significado principal. Além disso, trata-se neste versículo da divindade inspirada palavra de Deus. Mulheres, amarem seus maridos, filhos. Preste atenção na mensagem dos versículos 4 e 5. Deus tem um propósito específico para a mulher em relação à família, ao lar e à maternidade. Primeiro, o desejo e o propósito de Deus para a esposa e mãe é que a sua atenção e dedicação se focalizem na família. O lar, o marido e os filhos precisam ser o centro dos seus interesses da mãe cristã. Essa é a maneira que Deus lhe determinou para honrar a sua palavra. Segundo as tarefas específicas que Deus deu à mulher, no que diz respeito à família, inclui, ponto número 1, cuidar dos filhos que Deus lhe confiou, como um serviço para o Senhor. Ponto número 2, ser auxiliar e fiel companheira do seu marido. Ponto número 3, ajudar o pai a formar nos filhos um caráter santo e adestrá-los nas coisas práticas da vida. Ponto número 4, ser hospitaleira. Ponto número 5, usar sua capacidade prática para atender às necessidades do lar. E ponto número 6, cuidar dos pais idosos no seu lar. Terceiro, as mães que desejam cumprir o plano de Deus para a sua vida e para a sua família, mas que, devido às necessidades econômicas, são obrigadas a ter um emprego em que trabalham longe dos filhos pequenos. Devem confiar suas circunstâncias às mãos do Senhor, enquanto oram a Deus por condições de ocupar o seu lugar, de cumprir as funções e a posição que Deus lhe deu no lar, como os seus filhos. A graça de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 11. Os versículos 11 a 14 descrevem a natureza e o propósito da graça salvífica de Deus. Segundo Paulo, a graça salvífica, primeiro, ensina o crente a rejeitar decididamente as paixões ímpias, prazeres e valores desta era, e considerando-os abomináveis. E segundo, dirige e capacita o crente a viver junta e piamente enquanto espera ansiosamente pela bem-aventurada esperança e pelo aparecimento de Jesus Cristo.
a bem-aventurada esperança. Preste atenção na mensagem no versículo 13. A bem-aventurada esperança pela qual todo cristão deve ansiar é o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa união com Ele por toda a eternidade. Essa esperança pode ser concretizada a qualquer momento. Assim sendo, os cristãos nunca devem abrir mão da sua expectativa mantida em oração que, talvez ainda hoje, a trombeta soará e o Senhor voltará. E por fim, o versículo 14. Se deu a si mesmo por nós. Cristo derramou o seu sangue na cruz, para, primeiro, redimir-nos de toda a iniquidade e da propensão de desobedecer à lei de Deus e seus santos padrões. E segundo, tornar-nos um povo santo, separado do pecado, para ser a possessão especial de Deus. Aqueles que estão lutando duramente contra o pecado e contra o poder de Satanás devem saber que, uma vez que Cristo morreu em prol da sua redenção, muito mais agora, Ele dar-lhe-á graça suficiente para triunfarem sobre o poder do pecado e do mal. No capítulo 3 e último, destaco que se sujeitem aos principados. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Por serem importantes para o testemunho e progresso constante do Evangelho, o crente deve ser obediente às autoridades civis e governamentais. Deve cumprir a lei civil, ser bom cidadão e agir como vizinho cortês e prestimoso. A única exceção ocorre quando as leis do país conflitam com os ensinos bíblicos. A lavagem da regeneração. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Isso se refere ao novo nascimento do crente, visto simbolicamente no batismo cristão. A renovação do Espírito Santo refere-se à outorga constante da vida divina aos crentes à medida que se submetem a Deus. Abundantemente Ele derramou sobre nós. Preste atenção na mensagem no versículo 6. A referência de Paulo neste versículo à obra do Espírito Santo relembra o seu derramamento no dia do Pentecostes. E, a partir daí, Deus provê um suprimento abundante e adequado da sua graça e poder, como resultado do novo nascimento e da operação do Espírito Santo em nós. Ao homem herege, evitá-lo. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Os hereges são os falsos mestres que ensinam ideias e doutrinas sem a base bíblica e que criam divisões nas igrejas e entre os crentes. Se uma segunda admoestação for ineficaz para corrigir tais pessoas, devem ser evitadas, isto é, rejeitadas e excluídas da igreja. Aqueles que rejeitam as verdades da Bíblia e colocam em seu lugar as próprias ideias e opiniões são pervertidos e pecaminosos. E por fim, o versículo 14. Aplicar-se às boas obras. Paulo enfatiza que boas obras são resultado da conversão do crente e da sua vida no Espírito Santo. O crente deve ser exemplo de boas obras, zeloso de boas obras, preparando para todas as boas obras, e deve procurar aplicar-se às boas obras. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.